Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rede Social Entrevista. Nós já estamos numa caminhada boa, chegando a quase 23 episódios, contando histórias, trazendo para vocês inspirações de pessoas e empresas de sucesso. Você também pode alcançar o seu sucesso se você continuar nos acompanhando. Lembrando que nós temos parceiros e os parceiros estão sempre fortalecendo a nossa caminhada e eu preciso falar deles. Estúdio Ti Personal, onde você vai crescer fisicamente e cuidar também da sua parte física, da sua parte mental e vai ter sempre à disposição um professor preparado e disposto para poder te ajudar. E um detalhe é que agora eles têm estacionamento. Você que vai lá treinar, quer ir de carro, quer ir de moto, tem um estacionamento exclusivo para todos os alunos do Estúdio Ti Personal em Laranjeiras. Também quero agradecer a Barbearia do Galo, onde você corta o seu cabelo, tem um bom papo e volta com a autoestima lá em cima. Barbearia do Galo, sempre à disposição para marcar um horário específico para você. Para cuidar do seu carro, Talento Car. Quer dar um talento no seu carro ou na sua moto? Entre em contato com a Talento Car. Entre em contato com o Lucas, ele vem buscar o seu carro, vai deixar também e pode ter certeza que depois da limpeza você vai ter momentos felizes com a sua família, com seus amigos, sempre com a Talento Car. Para cuidar da sua saúde na questão da alimentação e também na hidratação, Mister Fit Home Caieiras, sempre disposta para poder te ajudar, para te auxiliar. Então, Mister Fit Home Caieiras, sempre com você. Lembrando que você precisa seguir as redes sociais dos nossos apoiadores para que a parceria continue sendo fortalecida. E eu falei de caminhada, falei de trajetória. Hoje eu recebo aqui nos estúdios do Rede Social Entrevista o Diego, ele que é atleta. Daqui a pouco ele vai tirar todas as dúvidas para vocês, se é corredor de rua, se é atleta de rua, se é atletismo, o que ele faz. Mas eu preciso conhecer quem é o Diego, qual é o seu perfil atual, se você está casado hoje, quantos anos você tem, onde você nasceu. Seja bem-vindo, Diego, ao Rede Social Entrevista. Obrigado, Miguel, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou o Diego, tenho 29 anos, vou fazer 30 esse ano. Sou casado, atualmente sou casado. Tenho uma filha de 1 ano e 5 meses agora, atualmente. Trabalho como auxiliar de produção, mas o meu objetivo é me tornar atleta profissional. Estou, direcionado a esse caminho aí. Estou seguindo esse caminho para ser um atleta profissional. E, bom, acho que é isso. E você nasceu onde, Diego? Você é de São Paulo mesmo? Você veio para São Paulo? Como Bom, que foi sua infância aí? na data do meu nascimento, minha família já morava em Caeiras já. No dia do nascimento não teve como o parto ser aqui. Eu fui para Osasco, então sou natural de Osasco, mas caeirense, né? Eu sou de Caeiras, minha família é de Caeiras, meus pais, e é isso. Então você cresceu aqui em Caeiras? Você se desenvolveu em Sim, Caeiras? sim, eu cresci em Caeiras, desde que me entendo por gente, estudei em Caeiras, sou daqui. E que lugar de Caeiras? Do Vila centro Rosina, mesmo? Da sou da Vila Vila Rosina? Rosina, isso, sou da Vila Rosina. E É aí é isso. você sozinho ou você tem outros irmãos? Eu sou o irmão do Thiago. O Thiago é meu irmão mais velho. Ah, é só vocês dois. São só nós dois. E você cresceu ali na Vila Rosina, e aí você citando assim, eu quero me tornar um atleta profissional. Ali na sua infância, na Vila Rosina, você já teve contato com o esporte ou com alguns esportes? Já se desenvolveu dentro da sua família? Já teve algum atleta? Alguém assim? Ou isso veio depois na sua vida? O atletismo ele veio depois na minha vida. Só que na minha infância eu tenho uma coisa que aconteceu que foi marcante assim para que eu desenvolvesse essa aptidão de querer me empenhar no esporte, né? O professor Washington de capoeira, ele foi voluntário na época e ali, assim, ele não tinha nenhum retorno financeiro, contudo ele estava ali, reuniu a molecada da periferia ali, na onde eu morava, onde eu moro, né? E começou a desenvolver a capoeira ali conosco e eu lembro muito bem que eu via alguns da minha idade, da época, que não queria participar.
né, daquela instrução que a gente estava recebendo. Mas aí, e no decorrer disso, né, eu comecei a olhar para essas pessoas e pensar, pô, eu estou num compromisso aqui na capoeira, mas eu posso, né, ser livre ali, brincar também com eles. E meu professor, ele deixou muito bem claro, não, você não é obrigado a estar aqui, né? Você pode ir lá. E nessa fase, né, que eu estava lá treinando a capoeira, eu resolvi abandonar e depois eu senti aquela sensação de perda, sabe? Eu peguei, pô, eu acho que eu não deveria abandonar, vou voltar. E quando eu retomei as atividades na capoeira, eu vi que eu comecei a desenvolver mais e isso foi marcante na minha infância. Foi algo que eu aprendi que estou trazendo até hoje para mim. Então você já começou a desenvolver o seu DNA de atleta Isso, exatamente. ali na sua infância, adolescência, com Uhum. a capoeira. Com a capoeira. E a capoeira é um esporte que traz muita disciplina. Exato. Você tem que estar concentrado, estar dedicado realmente. Você Uhum. falando sobre essa questão desse sentimento de perda, né? Ah, Sim, tive exatamente. sentimento de perda, de abandonar a capoeira, e depois É, você retornou. E ali você deu seguimento na capoeira, ou com quanto tempo você praticou a capoeira e depois não praticou mais? então, foi assim, a nossa vontade na época era permanecer nos treinos. Só que a falta de apoio na época do professor, como eu disse, ele era voluntário, não tinha um retorno, ele tinha a família dele e teve que, né, seguir a vida dele. E aí a gente não teve mais como continuar. Foi mais ou menos 1 ano e 6 meses que aquela molecada na época, né, meus amigos na época de infância, a gente teve ali presente nos treinos da capoeira. E Mas aí foi como muito é bom, muito que marcante. chegou esse esporte na sua vida, né? O Você atletismo. fazer o atletismo. Você já acompanhava na TV ou já ouvia falar de outros atletas? Então, eu acho que é a realidade de muita gente, é a realidade de muito brasileiro, não saber aonde tem, não saber como fazer, como funciona, se é remunerado, se não é. E assim, era a minha realidade também na época, só que eu servi o exército e lá a gente tinha muita atividade física, né? E exigia bastante da gente. E eu vi que lá eu tinha aptidão, eu comecei a desenvolver bem. E só que eu não sabia como funcionava. Existem provas de rua, não sabia como ir para elas e deixei passar o tempo. Foi passando o tempo, na época eu tinha 21 anos, eu já via assim, né, tinha alguns testes de aptidões físicas que eu me sobressaía. Só que eu não tinha informação, acho que essa é a palavra, não tinha informação, não tinha como iniciar, né, no atletismo por conta disso. E porque não é uma coisa exposta, né? Uma coisa exposta pra gente, né? E depois de um tempo, depois que eu já tinha saído do exército, meu irmão pegou e começou a me apoiar. Diego, eu acho que você vai se dar bem nesse esporte, cara. Começa a ir atrás, vamos pesquisar. A gente começou a pesquisar, entrar em site para ver como que era, e aí eu encontrei a minha primeira prova, que foi a corrida de Páscoa daqui de Caeiras, tradicional. Esse ano foi a 31ª prova, 31ª edição, ou seja, 31 anos, né? Já é uma tradição nossa aqui do município, do organizador Chiquinho. E essa prova eu fiquei em 10º na geral, né? E fui o primeiro do município. Peguei o pódio do primeiro municipal. E como é que foi essa preparação? Você falando que seu irmão te ajudou, falou, ah, eu acho que dá para se desenvolver, né? Lá no exército também você começou a ter experiências, né, da atividade física Sim. de alto rendimento. Uhum. E aí, ó, beleza, vai acontecer essa corrida de Páscoa. Você só separou ali um tênis, uma bermuda, falou, vou dormir que amanhã tem a corrida, ou você começou uma preparação? Opa, peraí, eu Comecei a preciso pesquisar. treinar, eu preciso me Uhum. alimentar. Como que funciona a preparação para um atleta participar de um evento como esse? Ainda mais você que estava tendo a sua primeira oportunidade. Sim. Como toda primeira vez a gente comete alguns erros, né? Toda primeira vez a gente tem que estudar bastante, né? Para ver, pô, como que eu vou fazer, né? E aí eu lembro que eu tive 2 meses de preparação. 2 meses já, né? Dá para fazer alguma coisa, né? Ainda mais eu nunca deixei de praticar a corrida, né? Mesmo depois do exército, eu fazia por bem-estar. E esses 2 meses foi assim, de pesquisa, né?
eu comecei a conhecer os treinos intervalados, que são os famosos treinos de tiro. Comecei a descobrir que existe treinos de rodagem, que é o treino que você faz determinada distância contínua, porém com uma baixa intensidade. Comecei a praticar isso e deu certo, né? O resultado foi bom. Na minha primeira prova, consegui me classificar ali como o primeiro do município. E aproveitar que sempre que alguém vem aqui e usa os termos técnicos, eu peço para a pessoa explicar, né? Ah, Porque tá. a nossa audiência, ela sempre fica interessada no assunto Uhum. e são termos que ela já ouviu algumas vezes, mas ela É. precisa entender. Começando, né? Você falou, do tiro. Uhum. O que seria o tiro num português mais simples para alguém entender? Certo. O tiro, você dá o seu máximo. Você determina uma distância, que normalmente é uma distância curta, né? Por mais que eu corra 5.000 metros, eu vou fazer um tiro de 200 metros, 400 metros, até 1.000 metros, que é 1 quilômetro. Nesse tiro, né, a gente dá o nosso máximo. E aí, de um tiro para o outro, de um treino, de um intervalado, né, a gente fala, de um tiro para o outro, você faz uma pausa. Por exemplo, o tiro de 1.000 metros, você vai fazer pausa de 2 minutos ou 1 minuto e meio, onde você vai se recompor. E depois você retoma a fazer o tiro. Normalmente são 5, 6 tiros de 1.000, né? Um exemplo. Essa questão do intervalado também que você fala, é sempre que você for fazer esse tiro, aí você tem um Tem intervalo um intervalo. desse tempo, mas é determinado? Você falou, tem de 2 minutos. Uhum. Pode ser de mais tempo? Pode ser sim. Quanto mais intensidade você vai aplicar no treino, mais pausa você vai receber para a sua recuperação, né? Porque a ideia de cada tiro é sair um igual ao outro. Por exemplo, você fez um tiro de 1.000 para 4 minutos. Você vai fazer o seu segundo tiro, a ideia a diferença desses tiros é ser 2, 3 segundos apenas. Você fez 4 o primeiro, é 4 o segundo também. E se você for fazer, por exemplo, você está acostumado a fazer a 4, você vai fazer a 3:45, vai exigir mais de você. Então, o seu intervalo no tiro vai aumentar também. Então, é Então isso. essa questão de quanto maior o tempo, ali você falou de 3, Uhum. na verdade distância, né? Quanto maior a Distância. distância, seja de 4 ou de 3,50 ali como você citou, o tempo tem que ser menor. Então, quanto mais for a distância, menos tempo você tem que gastar para poder chegar ali, é isso? É assim, o 3:45 que eu falei é o tempo que você vai concluir os 1.000 metros. Você fez 1.000 metros em 3 minutos e 45 segundos, né? E aí a sua pausa, por conta de você não estar acostumado a aplicar essa intensidade, ela vai ser maior. Então a sua pausa, que é o intervalo entre um tiro e o outro, vai ser maior por conta disso. Se você fazia a pausa de 1 minuto e meio, sua pausa será de 2 minutos aproximadamente. E aí você falou dessa sua primeira oportunidade, que você teve essa experiência, né, da corrida de Páscoa. Eu fiquei em 10º. Uhum. Vou me colocar no seu lugar, só que sendo leigo Sim. no assunto. Eu fui lá, participei, fiquei em 10º. Então eu perdi? É isso? Não. Explica para as Aham. pessoas assim: Vou eu participei explicar. de uma Aham. corrida, eu fiquei em 10º. Eu não fiquei em primeiro. Qual que Uhum. é o processo para você participar? E quanto mais você participa, você vai avaliando, nossa, eu fiz uma posição legal aqui, fiz em tanto tempo. Entendi. Na próxima eu vou. Explica para as pessoas Aham. entenderem. É bom você ter dado essa dica para mim, porque as pessoas não sabem, né? Quando você vai participar de uma prova, normalmente as provas de rua, elas têm muitos participantes, né? Tem prova que eu vou que tem tipo 1.000 participantes, 3.000 participantes. E aí sempre tem aquela galera que tá ali para participação e tem a galera que tá ali para entregar um rendimento, né? E nessa prova do Chiquinho, né, da corrida de Páscoa, que eu fiquei em 10º, vixe, acho que tinha uns 250 participantes. Tinha bastante. E do município já tinha galera ali que, pô, é engraçado que já tinha gente que treinava há um tempo já, né? E tinha alguns amigos meus hoje que já tinham uns
uns 3 anos de atletismo já conhecia, já sabia treinar, tinha professor na época. E aí eu consegui ficar em 10º ali do município que eu fui o primeiro. E outra coisa também que surge como dúvida nas pessoas, que eu já ouvi de algumas pessoas falando assim: ah, eu não considero quem faz atletismo de rua, porque Uhum, para mim é amador, é uma coisa mais sim, menos glamurosa. Eu só certo, considero quem corre no estádio, ou quem sei. participa da maratona e Aham, tal, mas essa corrida de rua aí, isso não é atleta. ah, Existe esse entendi. preconceito. Certo. Mas para pessoa chegar a correr ali no estádio, participar de grandes competições, os primeiros passos tem que ser na rua mesmo? Ou corrida de rua é uma categoria? É uma categoria, é uma modalidade, né? Só que a distância é a mesma, né? A pessoa que ela está no estádio ali na pista de atletismo, ela vai fazer 5.000 metros. Tem provas de rua, que é corrida de rua, que é 5 quilômetros, né? Só vai mudar o termo que vai ser usado, né? Mas a corrida é a mesma e por muitas das vezes o corredor da rua, ele vai ser mais desafiado por conta das ladeiras, né? Tem subidas, descidas, exige mais das articulações. Então, assim, não existe o maior e o menor ou o melhor, né? As modalidades são equivalentes, todas elas são muito boas. E uma coisa que eu gostaria de saber, né? Como que funciona a alimentação de quem faz a corrida de rua? Porque eu já ouvi falar de outros atletas de outros esportes. Ah, eu consumo muito carboidrato. Ah, eu corto carboidrato. Eu tenho Uhum, que tomar tantos litros de água e tal. E eu sim, nunca conversei com um atleta de uhum, corrida de rua, de atletismo de rua, sim. para saber se existe essa alimentação regrada ou ela precisa ser utilizada dias antes ou horas antes da corrida. Bom, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, né? Eu estou iniciando ainda a minha dieta, né? Estou iniciando ainda. Mas o básico é o seguinte, o carboidrato, ele é nada mais, nada menos que energia. Se o corredor ele necessita de reserva de energia, ele tem que consumir carboidrato. A proteína, ela é essencial para a recuperação muscular. Você precisa de uma boa recuperação, contudo, se você for correr com a proteína, né, armazenada, sem ter absorvido ainda no organismo, tipo assim, você não consegue desenvolver tanto. O carboidrato ele ajuda mais. E hoje, como que você concilia a sua vida profissional do atletismo com a sua vida profissional também do seu trabalho, né? Hoje você é um CLT e Sim. precisa equilibrar essas duas responsabilidades para ter um dia aí mais produtivo. Como é que funciona para você? Bom, eu dou graças a Deus que hoje eu trabalho numa firma, a Top Pur, que os meus patrões eles são muito bons, é um trabalho decente, né? Que hoje em dia é um pouco complicado você encontrar um trabalho decente que não exija tanto do funcionário. Eu trabalho lá, a gente dá o nosso melhor, porém a carga horária ajuda bastante. Eu trabalho, por exemplo, eu entro às 6h30, eu saio às 4 horas. Então, das 4 horas até às 6h30, eu consigo desenvolver o meu treino, né? E depois eu vou para casa e dou atenção para minha família, né? E por conta disso, dos meus patrões fazer essa ajudar na questão do horário do expediente, ajudou bastante para que eu conseguisse manter, porque é difícil, viu? Muito difícil. E eu priorizo o trabalho CLT que eu tenho hoje. Eu priorizo, porque eu não consegui ainda, vou conseguir, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir uma ajuda no esporte, vou conseguir me profissionalizar. Mas por enquanto que eu ainda não atingi esse patamar, eu priorizo o CLT, eu priorizo o meu trabalho, porque é dali que vem a minha renda. Diego, a gente vai conversar agora com o pessoal que está em casa, com os nossos patrocinadores. Já voltamos e aí nós vamos dar início ao Verdades e Mitos, vamos saber verdades e mitos da vida de um atleta como o Diego, experiências que ele já teve, se isso realmente aconteceu, é apenas um mito.
Fique aí com os nossos apoiadores, já voltamos. Estamos de volta, esses são os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Entre em contato com cada um deles e permita que eles façam parte do seu dia a dia. Diego, estamos de volta e agora você tem a companhia da Mr. Fit Home Caieiras, suco amigo da pele, para você tomar, se refrescar e cuidar da sua pele também. Espero que você goste. E depois você vai levar para casa o doce da Mr. Fit Home Caieiras também, que é um doce fitness que vai te ajudar a você ter aquela sobremesa, mas continuar cuidando da sua saúde. Chegamos no momento que é o Verdades e Mitos. Vamos saber verdades e mitos de um atleta profissional. Hoje você que desenvolve essa arte, além de cuidar da sua saúde também, vencendo desafios. É verdade ou é mito que muitos atletas eles acabam correndo sobre efeito de alguma química, tomam algo ali para poder superar os limites deles? Isso é verdade ou é mito? Tem um procedimento, é o antidoping, né? Então, toda corrida oficial, né, que se preze, tem esse sistema. Então, se houver algum atleta que está usando, né, dessa substância, ele vai ser pego. Então, ele foge, né? Então, quando se trata de alta performance, de corrida oficial, é mito. Tá? Ele não tem ali atleta que está sob efeito. E quando o atleta ele conquista uma corrida, ele chega à vitória tão sonhada, ele sempre faz o agradecimento aos patrocinadores, todo mundo que apoiou. É verdade ou é mito que alguns atletas que têm muito apoio, eles conseguem vencer as corridas? Se você não tem apoio, é meio difícil você conseguir essa conquista. Bom, é bem provável, né? É muito difícil, mas eu acho que não chega a ser uma verdade. Eu acho que é mito. Existe sim aqueles que não conseguem uma ajuda, um apoio e conseguem chegar lá, mas a probabilidade é baixa. Então é mito. É mito. E o sono é um companheiro de um atleta? Quem tem noites de sonos tranquilas ou até mesmo antes de uma competição consegue superar limites ou não tem nada a ver? Isso é verdade. Isso é muito, muito verdade. Sem o sono, né, que é a recuperação muscular maior, né, que a gente tem através do sono. Sem o sono a gente não consegue desenvolver, não consegue entregar resultado. Tem que ter um bom sono, sim. E se eu quero ser um atleta de alta performance, quero ser um corredor, mas eu não sou rico? Isso é impossível participar porque é um esporte para rico? É verdade ou é mito isso? É mito, é mito. A corrida, ela exige bastante, né? A gente tem que ter alguns equipamentos que ajudam, auxiliam a gente, né? Um tênis de placa, por exemplo, você vai competir com atletas de alto rendimento. Se você não tiver um equipamento que te ajude, né? Fica bem difícil. Mas também, como eu disse anteriormente, não é impossível, né? Então, é mito. E qual é a idade ideal para se iniciar no atletismo, na corrida de rua, na alta performance? Existe uma idade estipulada ou uma idade limite para poder participar? Bom, para ter um bom aproveitamento, o ideal é iniciar cedo, né? Para ter um bom aproveitamento da sua melhor idade ali, né? Quando você tiver nos seus 26 anos, para você já estar num auge. Mas para iniciar, eu conheci um atleta olímpico, o José Teles, né? Ele dá aula de atletismo aqui em Caieiras, não por Caieiras, ele é particular, mas ele dá aula aqui. Ele iniciou tarde, não vou saber exatamente a idade com qual ele começou no atletismo, mas ele iniciou tarde, que ele disse para mim, e foi atleta olímpico, atingiu o alto rendimento. Ele conseguiu chegar ao topo, né? Ao Conseguiu topo. estar entre os melhores. A questão dos prêmios, é verdade ou é mito que os prêmios são em dinheiro realmente? Ou você recebe a medalha e volta para casa satisfeito? Isso é verdade. A maioria das provas que a gente participa não tem premiação em dinheiro. É a medalha. É a medalha, né? A gente tem ali alguns brindes de vez em quando, mas a premiação em dinheiro, que é o que iria ajudar mais a gente,
Não tem. As provas que têm dinheiro são essas que são maiores, né? A gente tem a Marco Zero, né? Temos a São Silvestre, paga super bem se for comparar com outras. E tem a Tribuna também, tem algumas aí. Tem algumas competições que Uhum. financeiramente Sim, ajudam. É sim. verdade ou é mito que se eu participar de competições municipais, depois estaduais, eu consigo uma classificação, uma oportunidade maior de participar de uma nacional, de uma internacional, ou não tem essa ligação? Sim, é verdade. Existe também esse caminho através de um clube que é filiado à Federação Brasileira de Atletismo. Se você estiver participando de um clube, né, se você for federado através dele na Federação Paulista Brasileira de Atletismo, você pode sim participar em um municipal, né, em um estadual, um brasileiro, e através dessas competições entregar, isso é importante, isso aí é diferente, entregar o índice, né? O que é o índice? É o resultado exigido para você participar de determinadas competições. Por exemplo, o sul-americano tem um índice, o pan-americano tem um índice, a Olimpíadas, por exemplo. Se você tiver numa competição e entregar um índice olímpico em uma dessas competições, estadual, municipal eu já não sei, mas estadual é certeza. Brasileiro. Nessas provas oficiais pela CBAT, se você entregar o índice, que é o tempo exigido por eles, você pode sim subir a sua categoria de competição. E falando em índice, em dados, hoje quais são as suas conquistas? Eu digo, quanto tempo você consegue fazer, quais foram os recordes que você já bateu pessoal Sim, ou até mesmo municipal? Como é que está atualmente o Diego atleta profissional? certo. Bom, o meu principal objetivo para a gente, né, entrar nesse assunto é entrar no Troféu Brasil. No Troféu Brasil, nos 5.000 metros rasos, a gente precisa entregar 15 minutos e 11 segundos nos 5.000 metros. Eu estou correndo hoje na casa dos 15:30, estou bem próximo. Tem que baixar mais ou menos ali uns 20 segundos dessa corrida. E eu acredito que eu vou conseguir ainda esse ano esse índice para participar do Troféu Brasil, que é a maior competição do nosso Brasil. E aí, existe o planejamento também de participar da São Silvestre esse ano? Como é que está Sim, eu tenho o planos. seu foco atualmente da questão das competições? Não só a São Silvestre, mas quais são os próximos passos até chegar na São Silvestre? Bom, existe um caminho, né, para percorrer, né? Eu, ainda esse mês, a gente está no dia 2, né? Dia 18 de maio eu vou ter uma prova, uma meia maratona, que é a da ASICS Run. Eu vou estar lá no pelotão A e eu vou buscar o tempo de abaixo de 1 hora e 10 minutos na meia maratona. Eu vou conseguir esse resultado. E esse resultado vai me proporcionar a oportunidade de estar na Elite B brasileira da São Silvestre. Esse é o meu objetivo principal desse ano. E aí, você conseguindo, você vai para São Silvestre e precisa de apoio. Hoje, como é que está o seu quadro de apoios? Quem são os seus patrocinadores? E até se alguém quiser te patrocinar, quiser te apoiar, como que a pessoa faz? Começando primeiro, quem são os seus apoiadores Sim, atualmente? eu participo de uma assessoria, eu fui muito bem-vindo nela, que é a UIGO. E eu tenho um professor, que é o coordenador dessa UIGO, que é o professor André Bucater. Ele é que me instrui, me passa as coordenadas, me instrui referente aos meus treinos, às minhas provas. A gente tem um planejamento junto, né? E eu represento o time dele. E no mais, eu não tenho mais patrocínios. Eu tenho, sim, o que me ajuda na apresentação individual, que é o barbeiro Sassá. Quero agradecer a ele. Me ajuda na apresentação individual, que isso ajuda a gente, né, na nossa publicidade, né? E referente à suplementação, eu ainda não tenho ajuda na suplementação, que exige bastante do nosso corpo, a recuperação muscular, essas coisas, né? A gente ficar mais forte, não desidratar, né? Ajuda muito. Eu não tenho ajuda na suplementação, não tenho ajuda eh, Na dieta, na dieta, alimentação? nutrição, né? Tênis, por exemplo, a gente usa bastante tênis.
e, por exemplo, 6 meses o tênis já acaba, né? A gente precisa de outro. E um tênis bom hoje, né? Se eu for pegar do meu salário para comprar, eu não consigo. Então, é essas coisas que faltam ainda. Tem um determinado momento que a gente chega no atletismo que cada detalhe ele vai contar bastante, né? Cada detalhe que a gente fizer diferente, um exemplo, uma suplementação, um tênis de qualidade, ou, por exemplo, um sono de qualidade, isso vai fazer você subir um degrau a mais. E isso faz total diferença. E como que as pessoas podem fazer para te apoiar financeiramente, até através de materiais esportivos específicos? Como que faz? Quem quiser trabalhar comigo, quem quiser chegar nos nossos objetivos, né? Escrever a nossa história no atletismo brasileiro, pode entrar em contato através do meu Instagram, Diego Fundista. Pode entrar lá em contato no direct, a gente vai conversar e ver a melhor forma possível para um apoiar o outro. Diego, você consegue buscar na mente qual foi a corrida mais difícil para você? Qual foi a maior dificuldade dentro de uma competição ou de alguma etapa que hoje se você tem como inspiração? Eu tenho a minha última prova, que foi uma meia maratona. Eu, graças a Deus, me sobressaí ali, consegui ser o primeiro colocado, fui campeão nela, né? E a dificuldade que eu tive nela foi justamente essa experiência, que foi a minha primeira meia maratona. Então, a novidade de correr uma distância maior, né? E ali eu comecei a sentir a musculatura, ela meio que travar, né? Meio que travar, assim, a perna inchou. E para eu conseguir concluir, faltava 6 quilômetros. E eu orei a Deus ali naquele momento e ele me ajudou. Consegui concluir a prova e garantir a primeira colocação. E qual foi o percurso percorrido e o tempo? Foi 21 quilômetros em 1h11:49. 1h, 11 minutos e 49 segundos. Minha primeira meia maratona. E tem alguma frase que você traz assim na mente, fala, não, essa aqui eu utilizo diariamente, eu coloco em prática? Tem algumas frases, sim, mas tem uma delas que é o que eu estou vivendo agora, que é do nosso Ayrton Senna. Ele diz assim: a gente tem que provar primeiro para conseguir apoio, mas nós precisamos de apoio para chegar lá. E ele conclui: a minha obrigação é fazer o meu melhor. E é isso que eu estou fazendo. Estou entregando o meu melhor apesar de tudo. Tem conquistado o seu espaço, tem vencido os seus gigantes, né, e seus fantasmas pessoais, né? Sim. E hoje, o que você dá like? O que você curte atualmente, seja no atletismo ou no esporte? Tem algo assim que você diz, ó, isso aí, o Diego dá like? Dou like para quem não desiste. Dou like para quem segue em frente, apesar de tudo. Adversidades a gente tem, né? E a gente tem que passar por cima delas. As pedras no caminho têm que servir para construir um muro, né? E dislike, eu dou dislike para quem quer se sobressair através de usos de substâncias ilícitas. Isso não convém. E o que você gostaria de compartilhar hoje com o pessoal que está nos acompanhando? Seja algum projeto, algum sonho, algum objetivo que você tem? Fique à vontade. Bom, gostaria de compartilhar, através dessa oportunidade, o trabalho que eu estou entregando. Acredito muito que o esporte salva vidas, salva pessoas, pessoas com depressão, crianças que talvez seguiriam um caminho não muito bom. E através do esporte, cara, a pessoa pode mudar o rumo da vida dela. Através do esporte, ela pode desistir, seguir em frente. E através da minha experiência, aquilo que eu estou vivendo hoje, aquilo que as pessoas estão vendo em mim, não que eu seja uma grande pessoa, mas que muitas das vezes as pessoas podem se inspirar em mim. Então, eu quero apresentar o meu trabalho para que nós possamos ir além. Nós possamos sim escrever o nosso nome no atletismo brasileiro, nós podemos sim viajar o mundo e através dessa história as pessoas podem se espelhar e seguir uma vida de qualidade, uma vida digna através do esporte. Diego, você nasceu e cresceu ali rodeado de amigos, de
pessoas que poderiam ser más influências para você, a questão da bebida, da festa, da curtição, da noitada, e você escolheu se retirar dali e seguir o caminho de atleta, ter uma família. Qual é a visão que você tem em relação a isso? Ou como foi para você deixar esse ambiente para seguir o seu objetivo, o seu caminho? Bom, o que que eu acredito? Eu acredito que cada um tem um dom. Cada um tem ali. Algumas pessoas acreditam que são intuições, outras fé. Se você acredita que você pode chegar a determinada profissão, se você pode entregar determinado resultado, cara, você deve seguir, entendeu? A sua fé, a sua intuição, não sei como você chama isso. E para você seguir isso, você tem que abandonar. Abandonar costumes, que por muitas das vezes é gerado através de ambientes que você frequenta, entendeu? Então você tem que abrir mão para você conseguir algo. É uma coisa que você tem, que está ali na sua vida, que é uma coisa antiga, que você está acostumado, você tem que abrir mão daquilo para você seguir em frente. E nem que você tenha que, de repente, se afastar de pessoas, entendeu? Não é que você tá de mal com a pessoa, não é que você tá, sei lá, tô me sentindo melhor do que ela. Não é isso. É que cada um tem o seu objetivo. Então, você deve sim acreditar e que você, se você precisar, necessitar abrir mão de algumas coisas, de amizade, costumes, você tem que fazer isso para você alcançar as suas metas e seus sonhos. Diego, quero te agradecer por ter aceitado o convite, por compartilhar conosco, rede social entrevista, a sua história, o seu sucesso atual e também seus objetivos futuros. Agora, suas considerações finais, seus agradecimentos, seus recados, fique à vontade. Bom, quero agradecer primeiro a minha família, agradecer a minha esposa por cuidar de nós, de mim e da minha filha, agradecer o meu irmão por ter me incentivado a iniciar, agradecer a família dele, agradecer também alguns amigos que desde o início ali foram poucos, mas estão ali desde quando eu decidi correr, decidi ser um atleta. Por muitas das vezes a gente espera grandes empresas ou grandes empresários nos ajudar e de repente aparece um amigo, né? Que nem o Gabriel Lanzoli, que junto com a sua esposa Mariana, sempre me deu apoio com tênis, por mais que a gente vê que, pô, o cara não tem tanta assim condição, mas ele tá ali por bom grado de pegar e ajudar, assim como o Sassá do Corte também, que me ajuda, né, no meu cuidado da apresentação individual, também me presenteou com tênis. Meu professor, que viu a necessidade de eu ter um relógio para eu monitorar os meus treinos, também me presenteou com um relógio para eu conseguir seguir em frente. Então eu acho que essas pessoas são bênçãos na nossa vida, são um canal de bênção que Deus preparou e sempre mostrando o carinho que Ele tem para conosco, né? Todas as vezes que, pô, tá faltando alguma coisa ali, que chega no limite, sabe? Tipo, pô, eu acho que aqui não vai dar certo. E aí ele vai, não, Diego, vai lá, segue em frente, toma aqui, tal pessoa vai te ajudar e vai colocando coisas no nosso caminho. Então, agradecer a Deus e agradecer vocês aqui por ter recepcionado a mim, dado essa oportunidade de poder apresentar, né, para o pessoal aí. É isso aí, pessoal. Esse é o Diego, nosso atleta de sucesso. Você pode conhecer um pouco da história dele. Siga as redes sociais dele, seja um apoiador. Dependente da quantidade ou da maneira que você pode ajudar, apoie esse projeto. É um atleta campeão. Você verá ele nos pódios do Brasil e do mundo. Você pode dizer, eu faço parte dessa história. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo episódio do Rede Social Entrevista.